Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Reconciliação com os adversários. Eis o convite do Senhor. Estamos prontos para reconciliar com os nossos adversários? Porque se o nosso adversário tiver que sair do planeta e nós tivermos que ficar aqui, como ficaremos? Portanto, é importante que nós entendamos que reconciliar com o adversário é um ponto principal. Que para onde ele for, se ele nos odeia, será um fulcro de ideias a nos convidar, a nos puxar para lá. E se a gente perdoa, se nós formos embora e ele ficar, somos amigos. E ele vai lembrar de nós com bons sentimentos para nos trazer de volta. É simplesmente um exemplo didático que nós estamos dando, mas ele é bem realista com relação àquilo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita. Não podemos guardar ressentimento, porque o ódio algema, enquanto o amor cria elos. Então nós precisamos, algema, todos nós precisamos e queremos nos livrar dela. E os elos, quanto mais elos de amor tivermos, mais fortalecidos seremos, mais condições de realizar os trabalhos na edificação do bem, primeiramente nós mesmos e no meio onde nós estivermos inseridos, mais fácil será. Por isso, tenhamos em mente a necessidade de trabalharmos no bem, de edificarmos o bem e de construirmos o bem onde quer que estejamos. Façamos, pois, da força do bem o mecanismo que nos conduz a Deus para melhor servirmos a sua causa. Todo momento da nossa existência é um momento de convite às realizações sublimes que devemos empreender e implementar. Façamos o melhor, e o melhor virá nos influenciar, virá nos envolver para as grandes realizações que precisamos empreender. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais com ele a caminho, antes que ele chegue ao tribunal para te denunciar, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitinho. Esse convite de Jesus, e aliás o capítulo 5 de Mateus é um convite à reformulação de todos os nossos conceitos de vida, de toda a nossa conceituação, para melhor vivenciarmos o dia a dia, precisamos aprender a ter ouvido de ouvir o convite que Mateus anotou no capítulo 5 do seu Evangelho. Reflitamos, é 5, 6 e 7. Reflitamos sobre cada um daqueles versículos. E vamos ver se estamos colocando em prática os ensinamentos do Mestre. Vamos ver onde nós nos enquadramos, onde nós precisamos aperfeiçoar, onde nós precisamos melhorar e onde já estamos aceitáveis. O convite, meus irmãos, está aí. Façamos o melhor em nossas vidas. Procuremos caminhar na direção do amor, da paz e da fraternidade, para que a luz divina esteja sempre envolvendo-nos o coração, para que as bênçãos do amor estejam sempre trabalhando em nossos caminhos. Façamos o melhor, para que o melhor sempre nos procure, sempre venha ao nosso alcance. Por isso, esse sentimento de reconciliar é que é extremamente importante para todos nós ao longo dessa caminhada. Reconciliai-vos tão depressa quanto possível com qualquer adversário que você ainda tenha no mundo físico ou no mundo espiritual. E também fica o convite para os espíritos que querem perturbar, que querem obsediar. Perdoe enquanto há tempo e comece a trabalhar no bem. Perdoe enquanto há tempo para realizardes o melhor. Enquanto estivermos caminhando sobre a terra, seja como espírito encarnado, preso a um corpo, como um espírito desencarnado livre do corpo físico, precisamos aprender que esse caminho, aqui na Terra, é um caminho de aprendizado para uma inter-relação maior com a espiritualidade superior.
Por isso, para conseguirmos esse fato, nós temos que trabalharmos intimamente o sentimento do amor e o do perdão. Quanto mais começamos a criar problemas, mais começamos a vivenciar situações de perigo. Quanto mais começamos a fugir dos problemas, mais eles nos acompanham. E quanto mais nós conseguimos evangelizar os problemas, mais eles se dissolvem. Eis o caminho que nós devemos procurar sempre. Dissolver esses problemas, para que o amor e o bem se façam presentes e venham nos fortalecer e envolver os corações para a realização do bem que deve estar sempre presente em nossa caminhada. Façamos o melhor, para que o melhor nos procure. Procuremos amar e perdoar sempre, para que não caiamos na prisão do ódio, não caiamos na prisão da revolta. Muitas das vezes as pessoas falam assim, esse eu não perdoarei nunca. Aí depois nascem como pais e filhos, pai e filho, e começam a se degladiar para aprender a amar, para quebrar as algemas do ódio e criar elos de amor, dentro da mesma família, convivendo com o mesmo teto. Por isso, é melhor perdoar. Por isso é melhor desligar daqueles fatos que nos magoaram, que nos ofenderam, para podermos construir um mundo de paz, de fraternidade e de luz. Não vale a pena odiar. Vale a pena amar. Vale a pena construir um mundo melhor e mais fortalecido para nosso sentimento, para o nosso coração. Trabalhemos, pois, meus irmãos, fortalecendo-nos, ampliando-nos as ideias do bem e da fraternidade. Na prática do perdão, como em geral na prática do bem, não somente um efeito moral, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. É importante que a gente entenda que quanto mais a gente se desligar de todo o mal, desligar das situações indevidas, mais nós iremos nos fortalecer, mais nós iremos construir um mundo de paz. Portanto, nós precisamos aprender a valorizar nossos sentimentos, aprender a valorizar nosso dia a dia, para podermos construir uma manhã de luz para todos nós. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto animal, morto veneno. É necessário então nós entendermos. Quanto nós estamos caminhando aqui nesta vida, estamos passando por um processo de aprendizado, de aperfeiçoamento, onde o amor divino vai estar sempre envolvendo nossos corações. Mas é importante que nós saibamos perdoar para recebermos uma maior cota de amor, uma maior cota de paz, uma maior cota de fraternidade. Quando estamos caminhando aqui, devemos aproveitar a sagrada bênção dessa oportunidade de estarmos reencarnados, para podermos construir, para podermos estabelecer um caminho de redenção, um caminho de paz para nosso espírito, para a nossa caminhada. É de extrema importância aprendermos a amar, a perdoar e a edificar. Aqueles espíritos que partem para o além-túmulo com ódio da gente, voltam-se contra nós com mais ódio, com mais revolta, colocando para nós sentimentos extremamente perigosos, que nos levarão a passar por situações difíceis e extremamente complicadas ao longo das nossas existências. Porque teremos que trabalhar com o sentimento de amor por esses espíritos. Teremos que ensiná-los a amar e a perdoar. Mas não é melhor conquistarmos as amizades hoje ao invés de infligirmos violência? Não é melhor querermos trabalhar hoje com um sentimento de compaixão, de respeito, para trabalharmos melhor os nossos amanhãs que nos esperam? Reflitamos. Vamos evitar criar qualquer ressentimento,
criar qualquer sentimento de agressividade e de ódio, para construirmos um mundo de paz, de fraternidade e de bênçãos. Morto animal, morto veneno? Quando aplicado ao homem, é totalmente errado. E até mesmo na natureza, um dia nós vamos compreender que matar aquela cobra, aquele rato, aquele sapo, traz-nos complicações espirituais também. Nós estamos hoje no mundo onde achamos que temos que sair destruindo muitas coisas. Mas chegaremos um dia a um nível de entendimento que começaremos a saber conviver com os animais, eles saberão nos respeitar e cada um ocupará seu espaço respeitosamente. Hoje talvez seja até utopia falar isso, mas recentemente eu estive vendo um videozinho no YouTube falando sobre a vida selvagem na África, e lá tinha então um búfalo que atacou um leão. As leoas vieram para pegar um búfalo da manada e eles fizeram um circo, tocaram aquela leoa dali e elas tiveram que correr. Uma outra situação, o búfalo chegou, os leões tinham pego um outro búfalo, já estava jogado no chão para aquele momento final do abate que os leões fazem, sufocando. Eles saíram dando chifrada, jogando o leão para cima, e os leões, depois de sair ferido com a chifrada, certamente não conseguiram viver. Então, os próprios animais tomam ações para se defender em situações extremas. Então, nós começamos a ver que os animais também, naquele princípio evolutivo deles, naquela mônada espiritual, que é um espírito ainda de um animal, está angariando técnicas de defesa. Há tempos atrás, talvez isso não existisse. Talvez você pode alegar que não existia filmadoras para filmar todos esses eventos, para monitorar todos esses fatos. Então, nós não sabíamos que isso existia. Mas, por outro lado, pesquisas mostram que os leões estão diminuindo a sua população devido aos ataques dos búfalos. E na própria matéria que dizia isso, dizia quem ensinou os búfalos a atacarem os leões. E principalmente eles atacam as ninhas, onde ficam os filhotes. Então, nós temos que procurar entender que matar, mesmo que seja um animal, em futuro próximo, já não fará mais parte desse planeta. Trabalharemos outros conceitos de vida, outros conceitos de aprendizado, outros conceitos para nos alimentar, para criarmos condições de vivermos melhor. Quanto mais você vai buscando a sua evolução, mais você vai deixando de lado certas manias, certas tendências, para que a gente possa, então, estar construindo um mundo melhor para todos nós intimamente. Morto animal ou morto veneno, quando aplicado ao homem, não funciona. O espírito mau, o espírito preso ao ódio, ao sentimento de vingança, espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Esse sentimento é que nós devemos procurar vigiar. É para nós termos que entender que o mal não vale a pena. E também podemos dizer que esses espíritos que ficam esperando o momento para se vingar, eles estão perdendo tempo, porque eles estão presos ao ódio, trabalhando, se intoxicando cada vez mais no ódio. Eles precisam aprender a valorizar o sentimento de amor, o sentimento de paz, para poderem desenvolver um conjunto de qualidades que os fará cada vez melhores, cada vez mais aperfeiçoados. Então, tanto os espíritos encarnados como os espíritos desencarnados, se souberem aproveitar para fazer o bem, se souberem aproveitar para construir o bem, eles se fortalecerão. E certa vez, eu estava conversando com um amigo meu, que também é médium espírita, e ele falando dos terríveis obsessores que ele tinha. Então, pensei, se esses obsessores, ao invés de tentar nos infligir ao mal,
tentar nos infligir a queda, trabalhassem para nos intuir ao bem, para nos impulsionar a fazer o bem, para fazer com que nós tenhamos mais discernimento, mais compreensão, eles também nos estariam crescendo junto conosco, nos impulsionando a sermos melhores. E esse entendimento é que devemos desenvolver. A Terra entra agora na regeneração. E todos nós que estamos entrando na regeneração, precisamos então desenvolver um novo entendimento para as nossas ações, valorizando o perdão. Porque o perdão é aquele alimento divino que vai nos conduzir durante esta vida para termos melhor qualidade de vida, para termos mais saúde. Façamos o melhor e o melhor virá sempre ao nosso alcance, nos fortalecendo, nos envolvendo, nos alimentando e nos impulsionando para as realizações que devemos construir sempre ao longo das nossas existências. E ficar tentando atacar aquele a quem odiamos nas suas mais caras afeições, estamos apenas criando um mecanismo doentio de passarmos pela mesma situação no futuro. Que não seja por aquela pessoa, seja por espíritos que ficam vagando pelo mundo espiritual, dispostos a atacar, dispostos a ferir, a magoar. Neste fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais as de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre, vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então nós temos que procurar entender e observar aquilo que nós venhamos a fazer, aquilo que nós venhamos a conquistar na nossa vida, na nossa existência, e como nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos fazendo. Precisamos então procurar trabalhar nossos sentimentos para que nós possamos desenvolver ao longo da nossa vida boas energias que nos fortalecerão, que nos alimentarão. Pobres almas que se perdem no labirinto do ódio, pobres almas que se perdem no labirinto de fazer o mal. Às vezes fazer o mal pelo próprio mal, que nem tem motivo para fazer aquele mal, apenas por maldade mesmo. Aí em encarnações posteriores vem a subjugação, vem a possessão. E muitas das vezes estão fazendo o mal subjugadas por espíritos maus que as querem numa situação ainda mais complicada. Trabalhemos os nossos sentimentos de fazer o bem. Trabalhemos os nossos sentimentos de construirmos o bem. Trabalhemos para que o mundo seja melhor, para que cada vez mais tenhamos condições de agir na construção da paz, da fraternidade e da luz. Não quer ser vítima de uma vingança? Faça o bem. Seja como espírito, seja como encarnado. Quanto mais trabalharmos para o bem, mais nos fortaleceremos para o bem. Porque nós passamos exatamente por aquilo que nós criamos com o nosso proceder. Entendamos, fazer o bem é o melhor caminho. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram. Ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Então, por que Deus permite que as pessoas passem por determinadas situações, como ele colocou aqui, subjugação, possessão, e até as obsessões mais simples do mundo atual, que levam as pessoas a cometerem certas ações, passando por certas condições complicadas para o seu amanhã? Trabalhar nossos conceitos, trabalhar nossos sentimentos, para que o amanhã seja melhor, que o amanhã seja de mais paz. Faz-se necessário sabermos construir, sabermos edificar o bem, para que o bem esteja sempre nos fortalecendo e nos edificando. Tenhamos o coração cheio de amor, tenhamos o coração cheio de disciplina, e saibamos valorizar as nossas oportunidades para que o nosso amanhã seja de paz e de fraternidade. Precisamos amar, precisamos perdoar, mas quem ama
moraliza-se, toma as atitudes mais éticas, procura seguir melhor o Evangelho, procura respeitar melhor o outro. Por isso precisamos aprender a estarmos sempre dispostos a construir o melhor para a nossa caminhada, o melhor para nos iluminar para a nossa redenção. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo. Que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Então nós temos que procurar saber valorizar o nosso sentimento e construir sempre as bases do amor e do perdão. Saber reparar quanto antes o mal que tenhamos feito a alguém. E como que vamos reparar esse mal? Trabalhando na caridade, fazendo o bem, perdoando, orando, não emitindo sentimentos desagradáveis diante de notícias ruins, mas sempre procurar fazer orações tanto pela vítima como pelo algoz, que são mecanismos que nós temos de nos aperfeiçoar, de nos melhorarmos. E entender que temos que fazer isso antes de partir para o mundo espiritual. Porque quando a morte chegar para nós, tenhamos apagado todos os motivos de disenção e todas as causas fundadas em ulterior animosidade tem que ser extirpada, tem que ser eliminada. Precisamos criar sentimento de paz, de amizade, de confraternização. Não é confraternização porque estamos sentando numa mesa tomando cerveja. Confraternização porque sabemos respeitar o outro. Confraternização porque sabemos entender que o outro tem necessidades e gostos diferentes do nosso. E aí podemos caminhar para a luz, como nos convida Jesus. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo, você pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe de lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. É importante entendermos isso. A partir do momento que a gente perdoa, a gente já não vai sofrer mais as vinganças, não vai sofrer mais os ataques. A partir do momento que a gente perdoa, a gente vai saber conviver em paz, a gente vai saber conviver em harmonia, para que as bênçãos divinas estejam sempre nos envolvendo na luta de cada dia. Façamos sempre o melhor, para que o melhor nos acompanhe onde quer que estejamos. Porque a partir do momento que a gente perdoa, nós criamos uma proteção fluídica para que os maus não cheguem até nós. Se eles ainda estão chegando, é porque nós estamos deixando as portas abertas. Se eles ainda estão chegando, é porque nós não abrimos-nos para o entendimento superior, para melhor compreendermos as oportunidades que a vida nos dá. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É primeiramente para que elas não perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Isso é importante para nós. Precisamos ter essa compreensão. Quitar as nossas dívidas, passar pelas nossas condições de aperfeiçoamento, para que o mundo de amanhã esteja sempre trabalhando pela paz em todos os nossos corações. Porque se nós não soubermos e não procurarmos trabalhar pela paz, de que vale estarmos aqui? Qual o objetivo de estarmos aqui na Terra?
é exatamente cultivarmos a paz, trabalharmos pela paz. Então, façamos o melhor. A todas as oportunidades que tivermos de apaziguar as discórdias, seja com aqueles que querem criar problemas conosco, ou seja com aqueles que estiverem ao longo do caminho do outro. E principalmente nós temos que saber que temos que evitar que perpetuem o sentimento de ódio, porque no plano espiritual ele pode ser mais perigoso. Vemos nos livros espíritas espíritos que se atracam no mundo espiritual, se algemam um ao outro de tanto ódio, e até perdem a forma humana por tanto odiarem. E passam ali séculos para se refazerem, até que um lampejo de luz de amor brote dos seus corações, para eles seguirem o caminho do perdão para a sua redenção. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para perdoarmos. Trabalhemos, pois, para valorizarmos as oportunidades do bem, para procurarmos construir as forças do bem, do amor e da fraternidade sempre onde quer que estejamos. Porque a justiça de Deus sempre exigirá de nós que paguemos o último centavo, mas que tenhamos certeza de que esse centavo seja centavo de amor, centavo de caridade, centavo de bons sentimentos, para que a nossa dívida seja paga o mais rápido possível. E que sim, nós possamos construir um mundo de paz para todo o nosso futuro, para onde nós estivermos. Que a luz do Divino Mestre Jesus esteja envolvendo todos os nossos corações, todos os nossos lares e familiares, para que o amanhã de luz e de bênçãos estejam sempre presentes em nossa caminhada. Paz e bênçãos para todos nós.